Olá, meu nome é Laila Vilela, sou auditora fiscal do trabalho. Hoje vamos falar de mais um evento de saúde e segurança no social, que é o evento da informação da comunicação de acidente de trabalho. É um evento que ninguém deseja informar, mas caso ocorra o acidente ou a doença profissional, nós temos que informar esse evento, né? O conteúdo da CAT é bem similar ao que já se prestava através do programa CAT Web ou na informação no papel, no formulário de papel da CAT, né? Nós temos identificação do empregador e do trabalhador, a data e a hora do acidente, né? No caso de doença do trabalho é a data de diagnóstico, não tem uma hora específica. Nós temos a quantidade de horas trabalhadas até o momento daquele acidente, no caso do acidente, e a informação do tipo da comunicação de acidente de trabalho, se ela é inicial, se ela é uma CAT de reabertura ou se ela informa um óbito, né? Uma comunicação de óbito. E também se há a comunicação à autoridade policial, principalmente nos casos de óbito, isso é bastante frequente e necessário, né? Em relação ao conteúdo da CAT, nós vamos ter algumas tabelas que já eram as mesmas utilizadas no sistema anterior. Nós temos o código da situação geradora de acidente, na tabela 16, né? Temos o detalhamento do agente causador, que pode ser informado tanto pela tabela 14, que é de acidente de trabalho, quanto pela tabela 15, que traz um agente causador ou uma situação que gera doença relacionada ao trabalho, doença profissional, né? Uma informação que surge agora no evento do e-social é o código do ambiente cadastrado pela tabela 1060. Por quê? Essa tabela 1060, nós já fizemos um vídeo específico sobre ela, mas ela traz a descrição dos ambientes de trabalho. Então, isso facilita. Ao invés de ter que descrever novamente o ambiente em que ocorreu o acidente, o empregador informa somente o código que ele já registrou nessa tabela 1060, né? E a possibilidade também de informar acidentes no ambiente de trabalho da tomadora de serviços, em que se informa o CNPJ, CNPO ou KPF do local de acidente e também o código da tabela 1060. Então, fica mais fácil informar quando o acidente aconteceu em um outro ambiente, né, que não o próprio estabelecimento da empresa. Também temos a informação da tipificação do acidente, que é um pouco diferente. Isso não existia no sistema CAT Web. O que é essa tipificação de acidente? A partir do enquadramento do acidente como acidente de trabalho, que está previsto na legislação previdenciária, existe essa tabela 24. Ela vai trazer exatamente os textos daquela previsão legal do que é acidente de trabalho. Por exemplo, acidente sofrido pelo segurado nos períodos destinados à refeição ou descanso ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este. Então, isso é uma previsão do que se enquadra como acidente de trabalho na legislação previdenciária. E isso é reproduzido na tabela 24 e o empregador deve, então, informar se aquele acidente de trabalho corresponde a alguma daquelas situações previstas na tabela, né? Se não é somente um acidente típico. Outra coisa que tem que vir na CAT, como já existia no CAT Web, é a identificação do profissional responsável, a data e a hora daquele atendimento, né? Deve ser feita a indicação de internação, caso for necessário, né? E quantos dias de afastamento. Isso é uma estimativa do tempo de tratamento. É claro que isso pode ser alterado ao longo do tempo, mas é aquela previsão que o médico que atendeu a pessoa acidentada está fazendo no momento do atendimento, né? E também informa lá no e-social a natureza da lesão, que esse médico informou na parte do laudo médico da CAT e o empregador vai informar no e-social através dos códigos que vem na tabela 17. Uma informação que é obrigatória na CAT é da indicação de qual é a doença pelo código da Classificação Internacional de Doenças, a CID. Então, nós precisamos informar por quê. Essa é uma notificação compulsória prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 169, e também no artigo 22 da Lei 8.213, que trata da legislação previdenciária. Então, essa informação do código de doença ela é obrigatória, ao contrário de em outros momentos, né? Mas na CAT ela é obrigatória. E é importante lembrar que caso o acidente resulte em um afastamento, deve ser preenchido o evento S2230, que trata dos afastamentos temporários. E lá existe a codificação específica para quando é um acidente ou uma doença do trabalho. Lembrando que nesses casos de afastamento, mesmo que o afastamento seja de um dia, ele deve ser informado no evento 2230, não é? A partir de qualquer duração, até o limite de 15 dias, que a partir do 16º dia a informação de afastamento se dará pelos benefícios da Previdência Social no sistema, né? Outra informação interessante que surge com esse novo sistema de informação da CAT, do e-social, é que o empregador hoje pode informar alguns outros locais de acidente, como o exterior.
Isso antes não havia essa previsão na informação da CAT e era mais complicado, né? Então hoje a gente tem uma separação do tipo de local ali. Tem o estabelecimento do empregador no Brasil, o mais comum. Temos o estabelecimento do empregador no exterior, né? Estabelecimento de terceiros, como eu disse para vocês, existe essa informação do ambiente do terceiro. Pode-se informar se isso for em via pública, nos acidentes, principalmente de trajeto, que são bastante frequentes, e às vezes acidente típico, quando é uma pessoa que trabalha no trânsito, né, como um motorista profissional. Nós temos a informação de se esse acidente se deu na área rural ou até mesmo numa embarcação. E ainda existe a possibilidade de informar outros quando não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Então, isso ampliou, facilitou essa informação do local de acontecimento do acidente e nos permitiu separar também aqueles da via pública, né? Outra situação importante que vem nesse sistema de informação da CAT social é a possibilidade do empregador informar se essa CAT foi feita por iniciativa própria, né, ou se ele teve uma ordem judicial para emissão dessa CAT ou uma determinação de algum órgão fiscalizador. Isso até foi uma solicitação das empresas, porque antes a obrigação de emissão da CAT existe, mas se ela acredita que aquele motivo não era ensejador de uma CAT, ela é obrigada, vamos dizer assim, pelos órgãos fiscalizadores ou pela justiça a emitir essa CAT, ela pode informar que foi assim que foi feito, né? Isso é bastante importante. Bom, existe a possibilidade de emitir a CAT parcial, assim como o sistema CAT Web, né? É possível também enviar a reabertura e a comunicação de óbito quando isso acontece posteriormente, existe um campo específico no layout para fazer isso, e existe um campo livre para observações sobre o acidente, em que o empregador pode descrever ali todas as situações relacionadas àquele acidente com até 999 caracteres, se ele entender que isso é necessário. Não é? Bom, uma observação importante é que o número de registro da CAT no e-social é o número de recibo do evento, não é? Porque toda a CAT no CAT Web recebia uma numeração, e agora a numeração é o recibo do e-social. Não é? Então, toda vez que tiver que fazer uma reabertura ou alguma informação naquela CAT, esse número de recibo tem que ser utilizado como referência para poder fazer a reabertura. O que é importante, gente? No e-social, a informação da CAT ela só pode ser feita pelo empregador, porque existe previsão na legislação previdenciária de outros emitentes para a CAT, né? Como, por exemplo, o sindicato, o próprio segurado pode emitir a CAT, só que esses entes não têm como informar a CAT por via do e-social. Esses entes continuam utilizando o sistema CAT Web para informação, como já vinha sendo feito, né? Somente o empregador vai poder utilizar esse sistema para emitir a CAT. E qual é o prazo de comunicação do acidente de trabalho pelo e-social, né? Ou seja, do preenchimento do evento S2210? A comunicação do acidente deve ser registrada até o primeiro dia útil seguinte ao da sua ocorrência. Ou seja, o prazo aqui ele deve seguir a legislação previdenciária. Ele não segue aquele prazo mais padronizado dos eventos do social, que é até o 7º dia do mês subsequente. Isso é mais imediato, então é até o primeiro dia útil, porque a legislação previdenciária assim prevê, né? E em caso de morte, como também está previsto na legislação, esse envio do S2210 deve ser imediato,